eliminados. Acabou a farra. Eliminados. Porcos eliminados. Vão ter que pegar o aviãozinho e voltar para o Brasil. Demissão de BAP no Flamengo? Vamos falar sobre esse assunto aí, ó. E Pedro toma uma decisão. Flamengo também quer Facundes para, quem sabe ali, num ataque do Mengão, que está devendo. E também, olha aqui, parece uma coisa engraçada, né? O Flamengo deu de graça. Vamos entender tudo isso aí. Saudações rubro-negras, salve, torcida do Flamengo. Que bom estar com vocês nessa manhã de sábado. Bem-vindo aí ao nosso canal Somos Todos Flamengo, sou Fábio Roque. Estamos aqui todos os dias, diariamente, de manhã e de tarde, com lives, né, trazendo as notícias do nosso Flamengo aqui, as atualizações das notícias. E já quero contar contigo, meu amigo, minha amiga rubro-negra. Você é rubro-negro, Então ajuda o nosso canal a subir. E como é que você vai ajudar o nosso canal? Simples, clicando aí na inscrição, pô. Você não paga nada, não preenche nada, é só clicar, meter o dedão aí e pronto, tá inscrito. Assim também no like. Afunda o dedo no like aí pra gente crescer cada vez mais no YouTube. E só vocês podem fazer isso. Então, afunda o dedão também no like. Aciona o sininho aí para receber as notificações das nossas notícias que trazemos aqui todos os dias. Agora, coloca aqui a tua opinião, que é importante. Eu gosto de ler o que vocês estão pensando. Eliminados. Posso falar uma real aqui? Posso mandar uma real aqui? Palmeiras, nesse campeonato vocês não jogaram nada. A mídia quer trazer Palmeiras, não jogaram nada. E foram... Eu sabia que quando eles fossem pegar o primeiro time forte, olha que o Chelsea não tá essa coisa, hein? O Chelsea não tá essa coisa, eu acredito mais no Fluminense do que no Chelsea. Mas aí pegou o Al-Ahly, pegou o Inter de Miami e o Porto, que não significa nada nas ligas europeias. E passou em primeiro lugar num sufoco com 5 pontos, com 2 empates e 1 vitória. Aí na quarta pegou o Botafogo, o time que eles já se encontram normalmente nos campeonatos brasileiros. Um jogo péssimo tecnicamente, tanto para o Botafogo como o Palmeiras, péssimo. O Botafogo só se defendeu, o Palmeiras não sabia atacar, fez um gol por acaso, coisa do acaso. Chegou contra o Chelsea que o Mengão meteu de 3-1, se embananou todo, não jogou nada. Não, que o Palmeiras jogou bem no segundo tempo, no primeiro não teve. Jogou nada. Isso aí é para calar a boca, que falam demais e meteram o malho na gente. Ô galera, parabéns, eu quero dar parabéns, vou dar parabéns ao Fluminense. Parabéns, porque tá chegando bem, enfrentou times grandes, eliminou times grandes. Eu quero dar parabéns mais ainda ao Renato Gaúcho, que eu sempre defendi, que eu admiro e gosto muito do Renato Gaúcho. Parabéns ao Renato Gaúcho, em especial aqui, merecido aonde está chegando. Agora, dizer que brasileiro tem que torcer para time brasileiro, aqui, meus amigos, eu fico bobo com como tem alguns influencers aí que dizem que brasileiro tem que torcer para o Flamengo, para o time brasileiro. Flamenguista falando, uma banana, eles estão querendo que a gente se ferre, secam a gente 24 horas do dia, dormem pensando em secar a gente. Vocês acham que nós vamos torcer? Eu estou dando parabéns aqui ao Fluminense e ao Renato Gaúcho, mas eu quero mais que eles sejam eliminados. Coloca a tua opinião aqui, me desculpa. O Flamengo errou muito nessa Copa, errou. Mas eu não vou torcer para brasileiro coisa nenhuma, que ninguém torce para gente, pô. Isso é uma vergonha. Então, seus porcos, de volta ao chiqueiro, né? De volta ao chiqueirão e cai na realidade, porque continuam sem Mundial, que não tem mesmo, e sem tentar a Copa do Mundo também. Riram da gente pra caramba. Tomaram lambada. Parabéns, Chelsea. Parabéns, Chelsea. Coloca a tua opinião aqui, que eu quero ler. Meus amigos, Flamengo, às vezes, dá um mole. Mas do que você está falando, Fábio? Eu vou falar aqui.
De graça, de graça. O Vitor Hugo, que era considerado uma super joia do Flamengo, há 2 anos atrás, quando estava ali meio que no auge, não estava naquele auge todo, meio que no auge, o Wolverhampton ofereceu 20 milhões de euros. Ou seja, na época, 107 milhões de reais. O Flamengo negou. E aí o Sampaoli acreditou no Vitor Hugo, fez umas boas partidas. Depois, com a chegada do Tite, abaixou a bola, caiu a bola. E ele mesmo sentiu tecnicamente que não estava bem. Aí ele foi emprestado aqui para o Göztepe, que é um time da Turquia, e acabou o contrato dele. E aí ele vai voltar para o Flamengo? Não, não vai voltar para o Flamengo. Por quê? O Flamengo, olha aqui, vai emprestar não, vai dar, tá, para o Famalicão de Portugal, vai dar para o Famalicão de graça. Aí, se houver uma venda posteriormente, o Flamengo ganhará 50% na venda do jogador. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Traria o jogador que está ainda, querendo ou não, pode ter uma visão, pode cair no holofote aí, e venderia o jogador à parte. Essa é a minha opinião. Mas qualquer diretoria tem que dar um mole, né, cara? Tem que dar. Eu não gostei desse negócio. Muita gente aí apoia. Eu não gostei disso, cara. Eu não gostei disso. Traz o jogador e tenta vender, meu irmão. Tenta botar o jogador aí para aparecer na vitrine e vende, pô. Mas fazer o quê? Bota a tua opinião aí também, galera. Meus amigos, o Flamengo está tentando se arrumar na questão ali do ataque, né, centroavante, porque o Flamengo está bem na defesa, bem no meio de campo. Agora, o ataque do Flamengo é horroroso. Ah, Fábio, mas nós somos artilheiros, temos o melhor ataque, graças aos meios de campos e aos defensores que fazem gol. Mas os atacantes que nós temos, Pedro ainda se recuperando, ainda defendo o Pedro, Pedro vai dar a volta por cima, anote o que eu estou falando, mas Juninho, cara, quem mais? Cebolinha, né? Michael, pô, Bruno Henrique, tudo bem, um pouquinho melhor, mas também não está mais aquele atacante. O Flamengo está mal. Então agora o Flamengo tenta a contratação, olha aqui, do Facundo Colídio. Ele é um atacante de 25 anos, né? Pertence ao River Plate. E o Flamengo está sondando. A multa rescisória do Facundo custa, em média, ali 30 milhões de euros, ou seja, 190 milhões de reais. E pelo que consta, ele está querendo renovar com o River Plate, mas o Flamengo tenta uma conversa, vai tentar uma conversa com o River Plate, vai tentar aí uma diminuição desses 30 milhões. Agora, avaliando esse jogador, ele é um bom jogador? É médio. Não é aquele jogador também de explosão, não, galera. Não é aquele jogador. Jogou 20 partidas ali pelo River Plate, 22 como titular, fez 7 gols, uma assistência, mas não é aquele jogador. É um bom jogador? Cairia bem no Flamengo, poderia até cair bem no Flamengo. Poderia cair bem no Flamengo. Mas 30 milhões de euros, vocês estão de brincadeira comigo. Com 30 milhões de euros a gente consegue coisa melhor. Me desculpa, mas é a minha opinião. Tá? É minha opinião. Com 30 milhões de euros, cara, 190 milhões, é jogar uma premiação muito grande aí na mão e tentar se arriscar, ainda tem essa. Mas, meus amigos, eu não acho que seja fácil essa contratação, por duas maneiras. Não sei se o River Plate vai querer vender. Segundo, 30 milhões é um dinheiro muito abusivo. E outra coisa, ele tem interesse em renovar com o River Plate. Então eu acho que é mais uma questão ali de holofote em cima do jogador. Pode ser que aconteça? Cara, eu acho dificilmente que isso aconteça. Lógico, a gente sempre a gente tem a obrigação de atualizar e trazer as notícias para vocês, mas do que eu avalio o jogador, é um bom jogador, poderia cair bem ali, é um jogo de sorte, cara. É um jogo de sorte. Mas coloca a tua opinião aqui também, que é muito importante. Galera, Pedro tomou uma decisão. Depois daquela confusão toda, do nome dele exposto, que o BAP ficou pé da vida, para não dizer outra coisa aqui,
o Pedro e seus empresários tomaram uma decisão. E qual foi essa decisão? O Pedrão quer renovar, né, e admite renovar com o Flamengo. É a vontade do jogador Pedro e a vontade dos staff deles também. Entendeu? A diretoria agora, depois dessa confusão toda tenta blindar o Pedro, tirar ele do foco, porque, segundo o presidente BAP, nunca teve interesse do Flamengo, né, daquela cagada que o Boto falou, nunca teve interesse do Flamengo vender o jogador Pedro. E aí o que acontece? Pedro aceita renovar até 2029, ou seja, por mais 4 anos, aí até dezembro de 2029. O Pedro atualmente ganha 1,1 milhão, e aí ele passaria a ganhar 1,5 milhão, né, aumentando ali o salário dele em 400 mil. Com isso, a multa rescisória dele aumenta. A multa até agora, pelo Pedro, está avaliada em 22 milhões de euros, e não o suposto 15 milhões que o seu Boto fez a cagada de espalhar, né, para o Mauro César, grande jornalista da UOL. Bom, a diretoria vai avaliar, pensa sim em renovar com o Pedro, mas tanto o staff como o jogador Pedro aguarda a decisão da diretoria. Como está no calor dessa confusão, eu não acredito muito que o Flamengo vá negar, e segundo o BAP tem vontade de permanecer com o Pedro. Galera, uma coisa que está explodindo aí. O Boto vai ser demitido? Volto a dizer, depois daquela confusão toda, o BAP, cara, ele ainda não está satisfeito, não. Ele está muito chateado. Está muito chateado, né? E teve uma reunião com o Boto, que fez, volto a dizer, a cagalhança, né, de fazer aquele estádio. Logo o Boto, aqui, logo o Boto, que pregou que ia acabar com o amadorismo. E ele foi totalmente amador nessa questão aí da confusão, da suposta valorização e venda do Pedro. E ele foi totalmente amador. Nos trouxe o Juninho, né, do Azerbaijão, que não está rendendo nada, nunca rendeu e nem vai render, não é jogador característico do Flamengo. Então, qual foi a decisão do presidente BAP? O BAP tomou uma decisão de blindar o Boto. Mas olha, vou dizer uma coisa para vocês. A pressão interna no Flamengo está demais. Agora, o Boto vai ter que provar, nesse meado de ano que falta aí, desse meado para o final de temporada, vai ter que provar muita coisa. Porque senão temos quase certeza, o que ronda por aí, que no final do ano, ó, pode tomar um pontapé no lindo quadril bumbunzal e sair do Mengão. A verdade é essa, ele vai estar sobre os olhares do BAP, que não tem aquela amizade que tinha, volto a dizer, entre Landim e Marcos Braz, que era um amigo até debaixo de chuva de canivete, mas que ele vai estar sobre uma pressão. E os olhares, não tenha dúvida que agora vai estar, e a torcida nas redes sociais está caindo e já pede demissão do Boto. Agora eu pergunto a você, você acha que o Boto deveria continuar no Flamengo ou sair? Coloca aí e não deixa de ajudar sempre o nosso canal. Saudações rubro-negras, salve, salve, torcida do Flamengo. Valeu!